Olá, estamos aqui no nosso podcast Política do Bem, fazendo uma análise do cenário político de Brasília. Eu aqui com o jornalista Odir Ribeiro, e ele tem aquelas notícias exclusivas, bombas, e ele está com uma bomba aqui para já falar com a gente de forma exclusiva, não é isso, Odir? Fala um pouco, que história é essa de pesquisa por GDF aí? Mas peraí, eu posso inverter a ordem do negócio? Pode. Cara, a maior bomba é a Federação MDB e Republicanos, né? Tem uma foto no Instagram, o presidente do Republicanos, que é o Marcos Pereira e o Baleia Rossi, apertando a mão. E eu dei essa notícia... Já confirmou? Já confirmou que eles estão em negociação para a federação. Agora, você, que é um cientista político, comunicador, pega esse cenário agora, joga aqui pro DF. O que vai acontecer? Vamos lá, se você consegue. Não, porque no cenário do DF, Republicanos e MDB já fazem parte da base do governo. O Republicanos é um partido já bem visto, tem 3 deputados federais, um deputado distrital. Se o Gustavo Rocha conseguisse entender e se filiar nessa nova federação, ele passa a ser o candidato a vice natural da Celina. Natural. E ele não precisa mais se filiar no Republicano se a federação for sacramentada. Ele pode se filiar no MDB, se bloquearem lá no Republicanos, que tá tendo um pessoal lá querendo barrar. Mas, Odir, eu acho assim, como o Gustavo Rocha é o nome do governador... Eu acho que tem que ser no consenso. O governador já tinha oferecido a vice para os Republicanos, então ficaria chato para o próprio governador que tentou montar essa composição e aí agora já quer empurrar o candidato dele a vice, sem ser do partido que foi combinado, Odir. Mas a federação é um partido só agora. É porque assim, pelo que tanto faz. É porque pelo que eu entendo, federação é diferente de fusão, tá, Odir? É diferente, mas federação uma coisa só. Continua tendo, o Republicanos continua tendo o mesmo presidente, o MDB continua tendo o mesmo presidente. Quando faz a fusão, não, acaba. É um só. Eu sei. Federação não, Odir. Mas a federação é assim, vai ser 24 distritais, a federação MDB. Cara, vai ficar difícil, hein? Filiar lá, hein? Vai ficar difícil. Não vai ter vaga pra todo mundo não, hein? A votação pra se eleger por ali vai passar dos 22, 23 mil votos. E a nominata de federal, que são 3 federais, que é o Gilvan, o Júlio, e o Fred e o Rafael Prudente. Você tem 4 cabeças de nominata, né? Talvez o Gilvan saia. Ainda tem uns embargos para julgar ainda. E o MDB tem 6 distritais e o Republicanos 1. Quem é que vai subir para federal? Já fica difícil, né? Porque você tem 4 cabeças de nominata para federal. Verdade. Só são 8 vagas. Cara, isso sacode. E outra coisa também, né? Menos 25 vagas para a pessoa disputar, porque está diminuindo. Está diminuindo. Fusão, PSDB... Podemos. Menos 25, menos 24. Fusão, União e PP. PP, menos 24. Já está reduzindo ali umas 75 vagas quase, né? Para distrital. Tá difícil. Quem não se filiar agora vai ficar no sal. Verdade. Doideira, né? Doideira. Mas, Odir, fala aí dessa pesquisa. Tô curioso para saber dessa pesquisa. O bicho virou telespectador. Porque a gente já tem essa pesquisa que você teve acesso, já tá na sua coluna. Tá. Só posso te fazer uma pergunta. Quem fez essa pesquisa foi registrada no TRE. A gente pode falar da pesquisa, porque pesquisa tem essas complexidades, né, Odir? A pesquisa, tem as pesquisas internas que todo mundo faz sempre. O Palácio do Buriti faz a pesquisa para entender, entendeu? Por isso que muitas vezes tentam... Dão porrada lá no Buriti e eles olham as pesquisas que eles fazem sempre. Todo mês, é mensal. Todo mês, você sabe. Isso aí é do seu conhecimento. E ali tanto que tem coisa que eles não respondem e tem coisas que eles ficam de olho. Raramente. A pesquisa é encomendada pelo Wellington, que é o secretário de comunicação, para avaliar governo, onde está bom, onde a população tá bom, como que tá para governador, como que tá nas administrações. Sim, inclusive para avaliar a administração regional, né? Como é que tá o governo nas cidades, né? Exatamente. Que é por meio da administração regional. Então, assim... Até agora a informação que eu tenho é uma pesquisa interna da esquerda. Da esquerda. Ligada à esquerda, onde Celina aparece ali com uns 39%. 39%. Pô, Celina, se você está aparecendo com 39% na pesquisa da esquerda, você deve já estar com uns 45%, viu? Você tá polêmica, hein, Dedé? É. E o Leandro Graz aparece ali em segundo lugar com 16%.
É aquela história também. É um rical eleitoral, foi candidato a governador em 2002, teve quase 400 mil votos. É um rical eleitoral que é natural, é natural. Tá como presidente do IFAM nacional, faz parte do governo Lula. Eu torço aqui. A minha opinião é que a esquerda esteja toda dividida mesmo. Leandro Graz candidato, o Capelli candidato, porque vai dividir os votos da esquerda, né? Eles já têm pouco. Se dividir, melhor pro povo da direita. O Capelli, o pisca-pisca de Nárnia, ele tem 3,5. Pelo que eu vi, um passarinho me mostrou a pesquisa. E o detalhe, eu liguei para Leandro Graz, eu liguei. Eu não saio colocando as coisas por aí. Sem checar? Não, chequei, demorei. Eu era para ter publicado ontem, mas eu quis ter mais tempo de apuração. Liguei pro Leandro Graz, liguei 13 vezes, eu notei, tá aqui. Liguei 13 vezes o Leandro Graz. Ele veio me atender na 14ª vez. Ele me atendeu, falei com ele, aí ele ficou ensaboando. Ele não disse nem sim nem não, mas a informação que eu tenho que essa pesquisa está impressa aí na mão dele. Está nas mãos dele e o governo federal também tem conhecimento dessa pesquisa aqui no DF, que eles estão mapeando bastante o DF. O Capelli pisca-pisca porque quer tirar o Graz do jogo, para ele ser o nome. Mas os números do Graz são incontestáveis. Hoje, o maior adversário da Celina Leão está sendo o Leandro Graz em números. É interessante porque, assim, o que eu acho? Essa é a minha opinião. Sim. Capelli não tem a mínima condição de ser candidato a governador. Como eu já falei, é um desconhecido. Veio lá do Maranhão, tá tentando a sorte aqui em Brasília. E aí o que eu penso é o seguinte, é o cara que tá aí fazendo barulho, reclamando, indo nos lugares, talvez tentando ser o vice do Leandro Graz. É a única coisa que faria sentido nisso aí, mas eu continuo torcendo para que saiam os dois divididos para dividir os votos da esquerda, viu, Di? Porque Leandro Graz, ele não tá andando igual um doido, ele não tava lacrando na internet. Inclusive, eu tô achando estranho que ele anda falando de segurança pública, percebeu? Nas redes sociais dele. O cara tá eu sigo ele, mas acompanho um pouco, as coisas dele não aparecem pra mim. Não, mas eu curto para poder, senão o algoritmo não me entrega. Então, assim, ele é o principal nome da esquerda. O pessoal pensa que sou amiguinho dele, não. Ao contrário. Tu lembra da época da sacola lá que eu desci a lenha nele, né? Eu ficou chateado comigo, velho. Ele levou pro coração. Então, é isso aí. A pesquisa, Celina, muito bem em primeiro lugar. Eu acho que ela vai se consolidando, né? Realmente, o pessoal achou que Celina não ia longe. E os números da Celina têm me surpreendido em algumas pesquisas, como o número do Graz. Eu não esperava o Graz estar bem, porque ele está praticamente acho que ele teve 20% dos votos na passada. Foram mais de 400 mil votos hoje. É que é muito voto. Muito voto. Cara, é muito voto. Se eu não me engano, eu lembro uma entrevista do governador Ibanez, logo após o término da eleição do primeiro turno, o governador Ibanez falando que já estava se preparando psicologicamente para um possível segundo turno, isso ele na entrevista pós-eleição. Mas graças a Deus ganhou a eleição. 5 mil votos foi a diferença para o Leandro Graz chegar no segundo turno. Foi 5 mil, Dedé? Foi 5 mil votos. E eu lembro, quem deu essa declaração foi o próprio Ibanez, assim que saiu o resultado. Tu tava lá perto. Tava do lado do governador. Você tava do lado, eu lembro. É mesmo. Caramba, quem diria, né? Quem diria. Então, assim, e aí o Leandro Graz se consolidou. Mas eu vejo que você não subestima o Graz. Você. Não, eu, na verdade, assim, ó. É porque o Graz, eu te confesso que na eleição de 2022 eu subestimei ele, mas querendo ou não, ele foi o candidato da esquerda, tinha o apoio do Lula, Lula pediu voto para ele, ele, apesar de ser do PV, se eu não me engano... É do PV. Era junto da coligação com o PT, então assim, eles tiveram os votos da esquerda consolidados no Leandro Graz. E querendo ou não, hoje o Leandro Graz é o nome consolidado da esquerda, viu, Odi? Então a gente não pode mais subestimar. Não, eu tô vendo aí que você, com o Capelli, você é meio rigoroso, mas com o Graz, tu tá amigo do Graz? Não, eu vou te dizer aqui, ó, o Graz, na verdade, eu pegava no pé dele na época que ele era deputado distrital. O que eu pego no pé hoje do Capelli, eu pegava no pé do Graz. Mas o Graz, eu te confesso que o irmão dele, o Cristiano Graz, era da minha sala. Eu estudei junto com o irmão dele, o Cristiano, lá no La Salle. Você tem uma amizade aí histórica. Eu tenho uma amizade zero com o Leandro, mas respeito. Quando o cara é de Brasília, quando conhece os problemas reais da cidade, quando não fica querendo criar factoide só para aparecer, então eu tenho que respeitar. Não é porque eu não, digamos, apoio o Graz. Mas a turma do Capelli te bateu, bicho, o Marlon lá.
É porque, na verdade, o Marlon é um que eu pego no pé e vou te explicar por quê, Odi. O Marlon era da turma do Hollenberg, foi administrador no governo Hollenberg, o pior governo da história de Brasília, disparado. E aí agora eles querem aparecer como a solução dos problemas Salvador da cidade. pátria. Eles querem ser o salvador da pátria e toda vez que eles gravam o vídeo lá de querer salvador da pátria, ó, gente, eles estão querendo salvar a pátria, só que eles eram da turma do Hollenberg, o pior governador da história. Vocês vão acreditar que vai querer salvar a pátria quem acabou com o Distrito Federal? Então eu só faço esse parâmetro, entendeu? Sim, entendi. E daí, rapaz, tu pega pesado, hein? Só com essa galera. É. Aí, ó, tá certinho, né? Aí, vamos lá, de novo. Aí, eu também quero saber tua opinião também aqui. Parece que eu tô apresentando, mas vamos lá. Mas hoje aqui você é um apresentador. Mas vamos lá. E esse rombo do INSS? Cara, o Nicolas gravou um vídeo que acho que tava... A última vez que eu vi tava com 60 milhões de visualizações. Eu desde o programa da semana passada... Isso que eu ia falar, você é Nostradamus. Você foi o primeiro a... Eu falei assim, Reginaldo Veras, ele estava com um assunto aí de uma CPI aqui em Brasília, que ele botou nas redes sociais, e eu falei, ó, factoide, quer ser sério? Assina a CPI do INSS, porque o rombo até aquele momento era de 64 bilhões, mas parece que já passou dos 90 bilhões, e parece que o Nicolas gravou esse vídeo o que é? Conta um pouco do vídeo do Nicolas aí falando sobre o INSS. O vídeo, o Nicolas fez uma linha do tempo, inclusive, tem que ser justo, o Bolsonaro tentou barrar isso por medida provisória, a esquerda foi lá e derrubou, né? Eles derrubaram. E esse desconto, ele é uma coisa absurda, né? O cara não sente. Ele tira 40 conto ali do contra-cheque do contribuinte, né? Do aposentado, e não informa ele. É meio que a revelia. Dedé, e o pior de tudo, a justiça falou pro INSS devolver o dinheiro dos aposentados. Você sabe o que é o pior? É que é o dinheiro que vai sair do seu bolso. Do meu bolso. Você vai ter que ressarcir vagabundo lá atrás que roubou o dinheiro do aposentado. Isso era pra estar gente na cadeia, Dedé. Gente na cadeia, sendo execrado publicamente. Roubaram os velhos. Cambada de vagabundo. A verdade é essa. Um monte de cachorro imundo. E o ruim é que tem muita gente encobrindo, né? Não querem botar CPI, não querem fazer nada. E ainda tem gente que diz que é mentira. Fica uma galera aí, uns influencers aí, que é da esquerda, os a favor da democracia. Cara, isso é muito maior que mensalão, que petrolão. Roubo na cara dura. Roubar os aposentados. Isso é um absurdo. Um absurdo. Não é? Com certeza. Se o Bolsonaro... Vamos lá que o Bolsonaro roubou. Vamos lá. Eu tô botando aqui, eu não tenho prova. Hipótese que o Bolsonaro roubou. O Bolsonaro, comparado com isso aí, é ladrão de balinha. Eu digo assim, três coisas. Quem rouba balinha de criança, quem rouba velho, entendeu? E quem fala o nome de Deus em vão, merece todo o castigo do mundo. É verdade. E tem mais algum assunto aí? Você tá doido pra ir embora, né? Eu te confesso, de que eu já tô aqui... No limite. Não é que eu tô no limite, é porque eu tinha um compromisso. Eu parei aqui pra gente fazer essas análises que a gente não podia deixar de fazer, que são coisas que aconteceram agora, né? Não, que a gente... aconteceu agora. Agora, até pra encerrar, você... Federação União Brasil, PP, agora estão falando nacional. Federação MDB... Republicano. E Republicano. Tem um recado aí, hein? Ninguém tá percebendo. Então conta pra gente, Odir. O recado é que o Centrão agora tá preparado para realmente ser o cabeça do poder. Não ficar na esteira de Lula, Bolsonaro. E os nomes mais fortes hoje, Tarcísio, do União, e não, Tarcísio é do Republicanos. Não, Tarcísio de Freitas, né? Governador de São Paulo. Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Eu acho que tá entre esses dois nomes. Será que o Tarcísio não seria... O Tarcísio, pra mim é o melhor. Eu acho que o Tarcísio, Odir, se ele for candidato, ele só sai candidato com as bênçãos e com o apoio do Bolsonaro. Ele não vai querer esse negócio de terceira via. O Bolsonaro já era... Mas mesmo que o Bolsonaro esteja inelegível nesse momento, ele tem a força do poder. E o Tarcísio deixa bem claro que ele só é candidato se tiver o apoio do Bolsonaro, porque senão o projeto dele é a reeleição para governador de São Paulo, Odir. Para reeleição ele ganharia no primeiro turno. Fácil. Tem essa também, né? O Caiado, será que ele teria pujança para...
Assim, o candidato mais livre é o Caiado, né? Mais livre, mas, ó, dizem que Caralho, parece... teria tempo de TV. Mas, ó, deixa eu te falar, eu já tive acesso à pesquisa, que, acredite se quiser, o Ratinho Júnior aparece melhor que o Caiado nas pesquisas. Que o Ratinho Júnior também é uma boa, que ele tem um perfil mais moderado, né? Mais moderado. O Brasil cansou de polarização. A gente precisa que o Centrão tome o poder. A verdade é essa. A gente precisa que o Centrão tome o poder. É porque, assim, o Caiado tenta ser a terceira via, mas o sonho do Caiado era ser o candidato do Bolsonaro, porque o discurso do Caiado é muito parecido. Vamos combater a bandidagem, que não sei o quê, vamos apoiar o agricultor, o empresariado. Então, assim, são discursos... O sonho do Caiado, o sonho era ser o candidato do Bolsonaro. Já que não vai dar, ele vai por conta própria tentando ser a terceira via. Essa é a minha opinião. Devia juntar uma via só, ele seria o ministro da Segurança Pública, o ministro da Justiça, algo assim. Né? Mas o Centrão quer realmente tomar o poder e muita gente do meio político tá vendo, porque Bolsonaro tá inelegível, ninguém aguenta esse negócio mais não de Bolsonaro, Lula. O país precisa recuperar a economia, o país precisa caminhar, o país precisa tirar essas tensões. O Centrão tem que tomar o poder. A verdade é essa. É urgente o Centrão tomar o poder. Ah, se eles vão roubar ou não, mas ninguém rouba mais com o PT e a esquerda, não. Então, o que eles roubarem é mariola. Entendeu? Então, o Centrão precisa tomar o poder. E deixa eu falar uma coisa que eu nem tinha te falado. Mais, né? Na semana passada, o podcast foi eu e você fazendo a análise do cenário do mês. Estamos bombando, hein? Vai estar essa semana a página inteira no Jornal Capital Federal, viu? Você me dá uns aí pra eu distribuir. Todas as análises que a gente fez semana passada, de Capelli, de Celina, de fusão dos partidos, de federações, vai estar na próxima edição do Jornal Capital Federal, viu, Odir? Segura sua fome aí, porque é bom depois dos podcasts a gente fazer meia horinha para falar, porque eu consigo, tem muita pauta boa. Eu tive esse pensamento ontem. Inclusive, eu não fiz aqui entrevista porque eu tive que botar o passarinho no ar, eu tava na linha com... Na correria. Correria, mas, pô, a gente tá junto, você entrevistou brilhantemente, você é foda. Você tá bem, cara. Você assistiu a minha entrevista com o administrador do Lago Sul? Muito bom, você sabe, você tem as manhas, você entende de política, né? E... Cara, você tá causando nas redes sociais, nossos cortes, hein? Os cortes estão arrebentando, Estão arrebentando, né? em nossos cortes. Quem não conhecia a gente tá conhecendo, Quem né? não me conhecia agora tá conhecendo aí, ó. Tá vendo? E o pessoal mete pau em tudo. Dedé é mais candidato, gente. Ele é comunicador. Aí vocês querem jogar na cara dele, ele nunca foi eleito. Gente, todo erro e todo acerto, principalmente o erro é a oportunidade de você aprender. De você mudar o rumo. Se você não tivesse passado pelo aquele processo, você não estaria aqui, pô, se reinventando. Gente, Dedé é um vitorioso porque ele está se reinventando. A derrota pouco importa. Tem gente que sofre uma derrota e se mata. Ele sofreu uma derrota e se reinventou. Guarde isso aí. Inclusive, eu vou usar isso aqui nas minhas redes sociais. Mas é isso, Odi. Vamos fazer o seguinte, então, Odi. Vamos encerrar a primeira parte aqui. Mais tarde a gente volta com mais furos, vai pegar mais informação dessa pesquisa aí, que a gente volta depois no segundo bloco. Pode ser, Odi? Pode ser. Fechado, então.